Vem! Ah, ele vem. Ele vem e eu sinto. Ele vem com um forte aroma madeirado. Eu vou estudar! Mas só depois. É muita cara de pau. Eu? Mas eu também sinto certas notas cítricas. E azedou. Bem feito. Não estudou? Que isso? Onde eu tô? Não, tá, agora eu vou estudar, tá bom? Agora eu estudo, sim. Que pressa é essa? É, meu caro, o tempo voa. Então não deixem que cortem suas asas. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar com um papo sobre as letras que estão no papel, no computador, na máquina de escrever. Máquina de escrever? Você tá em que século, tio? Máquina de escrever. Tio, é uma vírgula. Vírgula? Como assim? Não eram letras? É isso mesmo. A nossa convidada criou uma oficina de experimentação poética com máquina de escrever. É a poeta Aline Miranda. Daqui a pouco, porque antes tem que passar pelo Enem. E quem ajuda a gente é o professor Luiz Guilherme Barbosa. Tudo e aí, bom, professor? Tudo Seja bem-vindo ótimo. mais uma vez, já é de Obrigado. casa. Professor, interpretação de texto é super importante pro Enem. Ele está presente em todo o exame, não só na prova de linguagem, estou certo? A gente costuma dizer que a prova do Enem é muito interpretativa, mas isso não é a mesma coisa que dizer que ela é muito subjetiva, já que interpretar o texto é você tomar consciência, objetivar a sua leitura dos textos. E aí, como todas as áreas do conhecimento precisam do texto para que a questão aconteça, é inevitável que você vai ter que interpretar o texto em todas as questões do Enem. Bora resolver uma questão que tem a ver com isso? Vamos lá. Chega mais, professora Josi. Bora lá, então? Seguinte, a primeira dica que eu sempre dou é faça a leitura do enunciado por primeiro. Por quê? Uma vez que você já sabe o que a questão pede, você já vai à leitura do texto buscando encontrar a solicitação do enunciado. De acordo com o texto, embora a língua portuguesa seja um patrimônio imaterial, observe esse embora. Momento agora análise linguística. Embora é um conectivo que estabelece uma concessão, uma relação concessiva. Você vai se opor a uma declaração feita anteriormente. Aqui, embora a língua seja um tipo de patrimônio imaterial, pode ser exposta em um museu, segundo o texto que a gente já vai ler, beleza? A relevância desse tipo de iniciativa está pautada no pressuposto de que, ou seja, pressuposição. O que a gente pode supor a partir dos dados? Deduzir, tá? Fazer certas conjecturas. Vamos à leitura do texto, então? Bora lá! O acervo do Museu da Língua Portuguesa é o nosso idioma, um patrimônio imaterial, que não pode ser, por isso, guardado e exposto em uma redoma de vidro. Assim, o museu, dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa, reconhecidamente importante para a preservação de nossa identidade cultural, apresenta uma forma expositiva diferenciada das demais instituições museológicas do país e do mundo, usando tecnologia de ponta e recursos interativos para a apresentação de seus conteúdos. Disponível em museudalinguaportuguesa.org. A partir desse texto que nos informa e faz essa concessão ao patrimônio imaterial, que não poderia ser exatamente um material cultural imaterial exposto num museu, mas com a língua portuguesa há essa concessão e há essa adequação, que é a utilização de recursos
tecnológicos. Por que há essa adequação e essa importância e essa exposição? É o pressuposto que a gente quer ver, beleza? Letra A. A língua é um importante instrumento de constituição social de seus usuários. A língua é um importante instrumento de constituição social dos seus usuários? Sim ou não? Observa só, olha a passagem, voltemos ao texto. Há um momento que ele diz que a nossa língua, ela é reconhecidamente importante para a preservação de nossa identidade cultural. Se a nossa língua é importante para reconhecermos a nossa cultura, nos reconhecermos enquanto brasileiro, a nossa identidade, é porque, com certeza, ela é importante para a constituição social desse brasileiro falante da língua. Você quer saber por que as outras estão erradas? Vamos observar? Patrimônio cultural imaterial, Constituição do brasileiro, sem dúvida a letra A está certa, mas vamos procurar os erros das demais. A B, o modo de falar, o português padrão deve ser divulgado, pausa. Algum momento o texto falou em português padrão, em norma culta, algo do tipo? Não, fala em preservação da identidade cultural. Vamos para C. A escola precisa de parceiros na tarefa de valorização da língua portuguesa. Fala da língua ensinada no ambiente escolar, na língua escolarizada ou algo do tipo? Não fala também. Bora para a próxima. D. O contato do público com a norma padrão. Falei até agora, não há fala de norma padrão, fala a língua enquanto identidade nacional, tá errado. E aí, as atividades lúdicas dos falantes com a sua própria língua melhoram com o uso de recursos tecnológicos. Gente, fala-se que nós vamos brincando com a tecnologia, saber mais de língua portuguesa ou treinar língua portuguesa? Não, galera. O foco desse texto não é um recurso tecnológico. É a língua como constituinte da nacionalidade. Sendo assim, a letra A está certa e a questão está resolvida. Um beijo e até a próxima. Valeu, professora! Uma coisa que o candidato tem que sacar de cara é que a interpretação de texto é uma daquelas habilidades necessárias para todo o Enem, não só para a prova de linguagens. Isso mostra que o Enem privilegia não os saberes guardados pelos candidatos, mas os saberes em uso, dinâmicos, atuando no texto. Uma palavrinha-chave dessa questão que a gente acabou de ver com a professora Josi é a palavra pressuposto, que está lá no enunciado. Ora, se o museu é o espaço que expõe aspectos da nossa identidade cultural, isso pressupõe que qualquer coisa exposta no museu, como, por exemplo, a língua portuguesa, constitui socialmente o indivíduo. No caso dessa questão, a interpretação requer conhecimentos de outras áreas, tá certo? Tá certo. A língua, nessa questão, ela está sendo abordada enquanto um patrimônio cultural. De fato, a língua ela é um universo no qual nós produzimos a realidade e, ao mesmo tempo, conforme a história vai passando, é através da língua que os documentos foram produzidos, que as falas das pessoas e os discursos foram feitos. Então, é nela que a gente vai encontrar a nossa história cultural também. Assim, entender a língua como patrimônio cultural é compreender a língua na perspectiva da história, da sociedade. Portanto, a gente está num campo que está diretamente relacionado às áreas da sociologia e da história, principalmente. Bora revisar esses conteúdos, professor? Agora, vamos lá. Afinal, o que é cultura? Ó, Lange, agora você me complicou. Cultura é um conceito tão amplo que é mais fácil a gente tentar pensar o que não é cultura ou quais são os limites da cultura. Por exemplo, cultura costuma muito ser pensada na relação com a natureza. Então, uma árvore, a princípio, é um ser natural. Só que quando uma pessoa planta uma árvore, a árvore cresce e a pessoa usa a sombra da árvore para descansar, aí a gente já está diante de um hábito cultural. Ou seja, a cultura parece ser uma relação que a espécie humana estabelece de uso, de imaginação, de produção de sentido sobre a natureza e sobre a própria espécie humana, ou seja, sobre os outros homens também. Né? De modo que a cultura ela não é uma coisa, não é um objeto, embora haja objetos culturais, mas ela é uma maneira que a espécie humana encontrou para acontecer no mundo. Né? E que autores ajudam a gente a entender a cultura? Olha, tem um livrinho que me marcou como estudante, que a gente como professor é sempre também, né? Que é um livrinho chamado O que é Cultura, de José Luiz dos Santos.
Quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode, por exemplo, ir atrás das pesquisas que têm sido feitas por um antropólogo brasileiro atual, que é o Eduardo Viveiros de Castro, que tem lançado aí algumas ideias sobre cultura, principalmente as culturas dos povos ameríndios do Brasil, que têm revolucionado os estudos de cultura. Bom, a questão discute que a língua portuguesa é um patrimônio imaterial. Explica melhor, professor. Pois é, uma palavra que costuma ser muito associada a patrimônio é o verbo preservar. A gente fala muito em preservar o patrimônio. Ou seja, pensar a língua como um patrimônio é pensá-la como uma instituição que precisa ser preservada. Muitas vezes a cultura ela ameaça desaparecer. Por isso ela precisa ser guardada. E no caso da cultura, guardar significa, na verdade, mostrar. Significa fazer com que as pessoas conheçam. Quanto mais conhecerem a cultura, mais chance dela ser guardada. Tem uma curiosidade que muito importante. A gente costuma imaginar que no Brasil a gente fala uma língua só. Só que o Brasil é um dos países do mundo que mais se fala línguas diferentes de todos. A gente tem cerca de 200 línguas que são faladas no Brasil. Quase todas línguas indígenas, faladas por centenas, dezenas, às vezes algumas poucas pessoas, que provavelmente essas línguas nas próximas décadas vão desaparecer. Daí, portanto, a importância de compreender a língua como patrimônio, porque a língua desaparecendo, desaparece toda uma cultura, um imaginário sobre o mundo, um modo de compreender a vida e a realidade. Por isso, pensar a língua como patrimônio linguístico é fundamental para a gente se entender na sociedade em que a gente vive. Verdade. Além da língua, tem outros patrimônios importantes para a identidade cultural? Pois é, sem dúvida. A gente precisa distinguir o que é o patrimônio material do patrimônio imaterial, né? Então, a gente tende a ter mais clareza sobre os patrimônios materiais. Por exemplo, uma igreja que tenha sido construída alguns séculos atrás e que marque culturalmente uma cidade brasileira é claramente um patrimônio cultural material daquela cidade. Já a língua, que não é palpável, que não é um objeto propriamente concreto, é entendida como um patrimônio imaterial, como, por exemplo, a capoeira. A gente viu que nessa questão a resposta era o item A, que falava da língua como uma forma de constituição social. Mas outras alternativas falavam da norma padrão. Isso também é importante para a cultura, né? Sem dúvida é importante, mas olha a diferença. A norma padrão é produzida com base na norma culta, que é o modo de falar próprio das pessoas mais escolarizadas da sociedade. A partir desse modo de falar, produz-se a norma padrão pelas gramáticas prescritivas. Essa norma padrão tem uma função de regular o modo de falar de uma dada sociedade. Ela que é usada, por exemplo, nos documentos oficiais dessa sociedade. Isso é muito diferente de pensar as variedades linguísticas que constituem dada comunidade linguística. Ou seja, quando a gente aprende a falar, a gente aprende com base no modo de falar da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, que não coincide com o modo de falar da norma padrão. Daí a importância de, no museu, estar justamente as variedades linguísticas da comunidade, e não a norma padrão, que já é forte institucionalmente e muito presente no imaginário público da sociedade. Variação linguística é um conteúdo clássico do Enem, né, professor? Sem dúvida. Todo ano está presente na prova. Num programa recente, inclusive, aqui da série, ela foi abordada com base na perspectiva da variação regional, né? E é muito comum a gente encontrar na prova textos, por exemplo, de transcrição da oralidade ou textos que têm alguma marca de regionalismo linguístico ou de variação social, né? Então, isso tudo está muito presente e saber ler esses textos e reconhecer neles os processos sociais de variação linguística é fundamental todo ano na prova do Enem. Inclusive, a gente falou sobre preconceito linguístico no programa 190 de redação, que é o programa que você citou. Pois é. O preconceito linguístico ele está associado a uma prática de procurar corrigir ou olhar com um certo olhar discriminatório, né, as formas linguísticas utilizadas pelos falantes menos escolarizados. Muitas dessas formas, como, por exemplo, a falta de concordância, de marca de concordância nominal e verbal, estão associadas às falas dos negros escravizados no período colonial brasileiro. Ou seja, no fundo, o preconceito linguístico parece estar relacionado ao que um linguista atual, o Dante Lucchesi, tem chamado de racismo linguístico. Ou seja, a nossa língua funciona de determinada maneira que nos revela sobre a nossa organização social. Qual é o conteúdo dessa questão? A língua como patrimônio cultural.
E quando a gente aprende sobre esse conteúdo? Geralmente é na primeira série do ensino médio, associado aos estudos de variação linguística. E se eu quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, qual o conselho? Eu tenho uma dica para dar justamente sobre essa questão da quantidade de línguas que são faladas no Brasil. Tem o site pib.socioambiental.org/pt. Nesse site, a gente tem uma noção da riqueza absurda que são as línguas indígenas faladas no Brasil e que, como elas são pouco faladas quantitativamente, a gente não tem noção disso. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Você que está aí no seu smartphone, alguma vez na vida viu uma máquina de escrever cara a cara? E que tal fazer poesia com ela? A nossa convidada criou uma oficina e explica melhor. Então chega mais, Aline Miranda, por gentileza. Oi, tudo bem? Bom? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Aline, por que estimular a poesia? Olha, a poesia faz parte da vida da pessoa, né? Mas a gente fica achando que ela está muito distante. Então, eu sempre gostei de educação, de escrever, de trabalhar incentivando escrita mais sensível, que a gente não tem muito hoje em dia. E aí, por ter muito incentivo na minha infância, tanto em escola como na minha mãe, que é professora de português também, eu comecei a pensar que eu poderia incentivar outras pessoas a se descobrirem mais através da poesia. E por que a máquina de escrever? A máquina de escrever porque ela já fazia parte da minha história como poeta, que eu fazia zines, né? São os livros artesanais, assim, de poesia, e comecei a levar para os eventos que eu fazia e despertava muita curiosidade nas crianças, nos adolescentes que estavam lá. E aí eu pensei que poderia ser um mote, né? Uma ponte para a escrita. Você disse zines? Como assim? Conta um pouco dessa história pra gente. Aí os zines são uns livros ou livretos informativos que você faz com papel. Eu faço na máquina de escrever. E aí você tira xerox, entrega, troca. E existe uma rede grande de zines. E como é a reação de quem faz a oficina? As reações são sempre positivas, mas são muito curiosas, porque geralmente a pessoa nunca datilografou. Então, às vezes tem um receio, acha que não vai conseguir, acha que não sabe escrever. De repente, descobre uma coisa mais fluida, né? A gente sabe se expressar, a gente só não usa muito isso. Com a máquina de escrever, ela possibilita umas descobertas diferentes, porque você não pode deletar e você imprime na hora, essas curiosidades assim. Nesse meio todo digital, de tecnologia, acaba sendo uma novidade, né? Isso tudo muda o estilo do escritor? Muda, né? Porque cada suporte vai ser uma forma diferente de você se expressar. Eu estudava no meu mestrado a escrita de si na internet. Então, era como as pessoas escreviam em blogs ou até no Facebook. A gente fala de si o tempo inteiro. Só que ali você escreve e, não sei, é muito instantâneo, né? Na máquina de escrever é mais performático. Você tem um tempo diferente, tem uma pausa diferente. E é uma relação direta, né? Não existe uma tomada, uma eletricidade. É você, sua mão e a máquina ali, né? Como se fosse parte de você. Que autores que você usa na sua oficina? Eu utilizo, depende muito da proposta, né? Se eu vou trabalhar com criança, eu levo Manuel de Barros, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade também. Mas quando é um público mais jovem, eu trabalho também com Drummond, com Leminski, com Ana Cristina César. Depende da proposta. Quando você se percebeu escritora? Eu comecei a escrever, eu tinha 9 anos, que eu lembre. E foi um incentivo numa aula de português até. Mas eu não me percebia como escritora, porque apesar de eu ter estudado e recebido muita influência de professores de português, fazia jornalzinho na escola, às vezes tinha redação minha na prova da escola, mas não se incentiva tanto isso nos alunos, né? E eu fiz faculdade de letras achando que eu ia me tornar uma escritora, mas não, eu estava estudando outros escritores, não tinha uma produção escrita, eu sentia falta disso. Aí quando eu estava fazendo especialização, depois da faculdade, era em literatura hispano-americana, e aí um professor falou para mim, por que você não sai desse armário e se assume poeta? E eu fiquei, gente, é verdade, né? Então eu acho que às vezes, se a gente consegue ter esse empurrão mais jovem, a gente fica mais seguro para se perceber, né? Como, independente da faculdade que a gente vai fazer, do que é a nossa essência. Então, é isso que eu tento fazer com as oficinas também, dar esse empurrão, assim. Sempre tem os poetas ali no meio, ou outros jovens que estão querendo se expressar melhor e se conhecer melhor através da escrita.
Teve algum momento em que questionaram sua qualidade? Ai, toda hora, né? Eu acho que isso acontece com os estudantes, com profissionais, assim. Questionam muito o caminho que você está escolhendo, né? Qual faculdade você quer fazer? Ou qual profissão você pretende seguir? Mas a gente vai aprendendo com o tempo que a gente tem que confiar muito na gente. E é meio clichê falar isso, mas é tipo, acredite em você. Que se você está escolhendo esse caminho, pode ser mais difícil, ou talvez você não ganhe tanto dinheiro, não importa, você tem que fazer o que você acredita. Mas e aí, como está o mercado editorial para as mulheres escritoras? Não está muito fácil, como nada é muito fácil para as mulheres, né? Porque a gente vive numa sociedade que ainda é muito patriarcal e machista em vários níveis, né? Mas tem assim, se não existem os caminhos, a gente cria os caminhos, né? Nem sempre vai ter... Às vezes não tem nem a porta que você vai bater, você tem que fazer uma porta. Então, por isso que essa questão do feminismo é importante, porque você, às vezes, precisa construir uma porta, ainda não tem esse espaço. Então, tem revistas literárias que publicam só escritoras. Tem umas iniciativas também que são muito legais. Tem uma coluna na Folha de São Paulo que chama Agora que São Elas, e que são mulheres feministas escrevendo sobre diversos temas. É uma forma de dar voz, né, e visibilidade. E tem, no mercado editorial, tem a Alpaca Press, que é um coletivo editorial independente que divulga mulheres artistas em várias áreas e lançam desafios que eu acho até legal para a galera, assim, olhar, que às vezes eles falam assim, elas falam, né? Pro ano, vamos assistir filmes dirigidos por mulheres, ou ler livros de mulheres, ou que tenham um filme que a mulher seja protagonista, ou pelo menos tenha diálogo entre duas mulheres e que elas não estejam falando sobre um homem. Tem vários, assim, essa Alpaca Press é legal para dar uma olhada. E tem também, tem o Leia Mulheres, que é um grupo que faz encontros no Brasil inteiro, várias cidades, escolhem, como se fosse um clube do livro, né? Escolhem uma autora e depois se encontra e todo mundo lê. E tem também o Mulheres que Escrevem, que eu já participei algumas vezes, fazem encontros mensais no Rio de Janeiro. Falando nisso, qual é a sua dica de leitura para quem quer ler mais? Eu recomendo os livros que eu tenho na minha cabeceira de poesia, já que estamos falando de poesia, e é o que eu leio mais também, que é um livro do Paulo Leminski, que chama Todo Poesia. Que você trouxe aqui. Trouxe. Mostra pra gente. Esses são os meus dois, eles são enormes, né? E a Ana Cristina César, que também é tudo dela de poesia, e são, né? Falei, vou levar um homem e uma mulher para poder... Mas, na verdade, são os que eu mais gosto mesmo. E eu acho que Hilda Rich também é muito legal para ler. Lançaram agora uma coletânea dela, mas tem vários livros publicados. E Clarice Lispector sempre, porque... E ela cai muito também, Drummond também cai muito. E são leituras que são muito subjetivas, e, ao mesmo tempo, também falam de questões que são humanas, né? Então, você acaba aprendendo mais sobre si e também sobre questões coletivas, né? Da época que escreveram também. E os projetos futuros? Ficar viva, né? Precisamos estar firmes. E espero que esse ano saia o meu livro também, né? Porque a gente tem que tirar do papel. E pode contar alguma coisinha do livro? É uma coletânea de... São vários contos e algumas poesias que eu fiz nesses zines que eu distribuo, e eu resolvi botar num livro para poder circular de uma outra forma, né? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Nós quatro aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Sucesso, viu? E é isso aí, galera. Seja no papel, no computador, na máquina de escrever, o segredo é treinar a escrita sempre. Tá esperando o quê? Anota aí e até a próxima!